Olá, no Papo com o Editor desta semana, o Broadcast Político entrevista o presidente do Cidadania, Roberto Freire. A gente está na redação do Grupo Estado, comigo está a repórter Jordana Neves, a quem agradeço a companhia. Deputado, muito bem-vindo e muito obrigado pela participação e por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, prazer. Ali é Jordana que fez o contato, tudo bem, prazer. Bom dia, deputado. Deputado, o Cidadania nasceu aí como sucessor do Partido Comunista do Brasil, depois teve... Brasil, não. Mas atualmente o senhor se posiciona como um ex-comunista, né? Como que o senhor define o Cidadania hoje, né? Para onde o Cidadania caminha e caminhará nas eleições desse ano? Olha, primeiro, não é Partido Comunista do Brasil, né? Partido Comunista Brasileiro. Brasileiro, né? Exatamente. Isso é uma discussão, começou como seção brasileira da Internacional Comunista, está fazendo 100 anos esse ano, né, de existência, 1922, e surgiu como seção internacional, Partido Comunista do Brasil. Mas, logo após a Segunda Guerra Mundial, quando veio para a legalidade mais efetiva, durou pouco. Ele se transformou em Partido Comunista Brasileiro. E eu tenho dito que em 100 anos de Partido Comunista, eu estou no partido há 60 anos. Claro, com a mudança em 92 de PCB para PPS e agora, mais recentemente, de PPS para Cidadania. Por que isso? Não é porque cansamos do nome, é que houve uma derrota histórica. O Partido Comunista tinha um projeto de sociedade, não era apenas um projeto político para um governo, para disputas eleitorais. Não, era construir um outro tipo de organização social, de instituições políticas, e isso marcou, por exemplo, o século XX. Nessa disputa entre a implantação de uma sociedade socialista, dirigida por partidos comunistas em grande parte do mundo a partir da Segunda Guerra Mundial, período da Guerra Fria, e foi encerrado com uma derrota histórica. O fim da União Soviética significou que essa proposta, né, que tinha, do ponto de vista econômico, a estatização dos meios de produção, uma sociedade de partido único, que dávamos o nome de ditadura do proletariado, uma outra forma de organizar a imprensa, não imprensa de iniciativa privada, mas imprensa ligada a movimentos, ligada ao Estado, era uma organização social que confrontava com a organização social que o mundo capitalista tinha. Então, essa foi talvez a grande disputa do século XX, entre socialismo e capitalismo. E isso se encerrou dando-se o nome, a Guerra Fria, que era um período em que essa disputa a nível de hegemonia mundial colocou o mundo, inclusive, num determinado momento, me lembro disso, que já era vivo e atuante, aliás, foi quando entrei no PCB, em 1962, a crise do míssil de Cuba. Então, foi um momento terrível. A mudança correspondeu à necessidade, se queríamos continuar atuando em torno de valores, os valores que nos levaram a construir o partido e o tipo de organização social, uma sociedade mais igual, com intervenção do Estado, e discutindo o que é que tinha acontecido, e isso está provocando não só mudança entre nós, está provocando mudança geral no mundo, partido político, instituições, que a gente está vivendo outra sociedade. O que nós estamos fazendo aqui é algo que é recente, e eu diria até que foi agilizado pela pandemia, mas viria. Trabalho em casa, trabalho aqui do Brasil, em qualquer outro lugar do mundo, em qualquer outra indústria, do outro lado do mundo, o mundo continua do mesmo tamanho, o globo é o mesmo, só que cada vez menor as distâncias, menor o tempo, e isso mudou nossas relações, e nós não podemos ficar imaginando que as instituições
que as organizações sociais, que o mundo, enfim, vai continuar do jeito que estava. Com esse entendimento, a gente começou a adaptar, tem que mudar. Vamos buscar uma nova formação política. O Cidadania é uma tentativa de construir isso. Já estamos em outra construção. O Brasil, por exemplo, está construindo outras formas de partido. As fusões, a federação, tudo isso está mudando, até porque, alguém já disse muito bem, o ex-governador Antônio Brito, a política mudou de endereço. Tudo mudou de endereço. Então, nós vivemos uma outra sociedade da inteligência artificial, da automação, robotização, acabou o chão de fábrica com cada vez massa operária. Então, o mundo é outro. Portanto, as instituições precisam ser outras. Nós ainda não encontramos isso, mas o Cidadania é uma busca, e agora vamos fazer essa busca junto com o PSDB e a Federação. Legal. Jordana? Falando sobre a federação, o senhor, como disse, negocia a federação com o PSDB. O senhor já pode adiantar para a gente em que pé que está isso? Está muito bem, tá? Estamos agora ultimando o estatuto, está sendo elaborado, já se discutiu politicamente regras de convivência, protocolos, e agora vamos reduzir isso numa norma legal, no estatuto, que é o instrumento fundamental para você registrar em cartório e pedir a homologação na Justiça. Eu imagino que na próxima semana nós estamos ultimando isso, e o mais rápido possível, até para que dê tempo para essa janela partidária que encerra no dia 2 de abril. Antes disso, a gente já está definido exatamente para saber quem fica e quem vem, porque esse vai ser um processo. Por falar em quem fica e quem vem, o PSDB também negocia acordos com a União Brasil, né, e com o MDB. Como é que a Cidadania e a federação que está sendo desenhada com o PSDB entraria nessa colisão? A federação seria uma coligação da Federação Cidadania PSDB com a União Brasil? Não tem federação com a União Brasil nem com o MDB. O que está se discutindo é uma coligação, a busca de uma candidatura única para o que vocês da imprensa convencionaram chamar, e não tem como a gente brigar. Eu gostava de chamar alternativa democrática, mas virou terceira via. Mas é a mesma coisa, em termos diferentes, talvez compreensão, é uma coisa de que a busca dessa candidatura vai ser, e eu acredito, estou trabalhando para isso. Acho que tanto a União Brasil, o MDB, o PSDB e nós, juntos na federação, estamos buscando isso, aberto, inclusive, para o Podemos, Moro ou Ciro Gomes, PDT, se quiser participar disso. Eu acho que deveríamos ter abertura para isso, até porque, se conseguirmos unificar uma candidatura, nós vamos mudar substantivamente o cenário da eleição em outubro, que não tem nada decidido, que é bom que saiba disso. As pessoas ficam querendo resolver outubro agora. É claro, quem está hoje ponteando nas pesquisas busca isso, mas é evidente que isso é uma busca apenas para conquistar mais adeptos, mas, evidentemente, se não torna desnecessária a eleição, nem muito menos a campanha. Quem que o senhor acha que seria o nome, deputado? Quem o senhor acha que seria o nome, na opinião do senhor, que unificaria esses tantos partidos que o senhor citou aí? Olha, como nós somos o menor desses 4 partidos, é muita pretensão nossa ficar querendo. Eu tenho dito, nós estamos juntos com o PSDB na federação. Vamos caminhar juntos, sem dúvida alguma. Não vamos caminhar nessa discussão individualizados. Nós vamos tentar construir, desde agora, uma convivência que vai durar pelo menos 4 anos, no caso da federação. Então, vamos discutir. O candidato será o candidato do PSDB. Nós podemos, junto com ele, discutir, mas quem vai encaminhar isso? Nós tínhamos antes um candidato, mas resolveu sair porque desistiu da candidatura, criou alguns factóides e vai ser, parece, candidato a governador em Sergipe pelo PSDB.
talvez vamos estar até juntos. Saiu, mas nós vamos ficar juntos lá em Sergipe. No caso dessa unidade, eu diria a você que todos que estão mais ou menos colocados têm chance. E eu diria até que aqueles até menos conhecidos podem ter chances até melhor. Né? Por quê? Porque não está ainda envolvido, pode surgir, além de tudo, como fator de unidade, algo novo, efetivamente, não sei. Mas esse é um debate que é importante. Eu, lá atrás, vivia dizendo, olha, isso é possível, nós estamos com essa intenção, há pressão da sociedade para que se busque uma candidatura única, que não seja apoiando Lula, não apoiando Bolsonaro. Há um espaço na sociedade para que cresça uma candidatura dessa, não com vários candidatos, é evidente, está demonstrando aí. Mas no momento que isso acontecer, eu não tenho dúvida de que pode ser um start para que a gente se credencie como força política no processo eleitoral. Essa é uma expectativa. E, quem sabe, esse processo, eu diria que está até se acelerando, né? Porque dia 2 é um prazo muito importante, porque as pessoas têm que se desincompatibilizar e tudo mais, então isso está, eu diria que está fervendo. E, deputado, se a federação não sair, o Cidadania teria uma outra alternativa, visto que é um caminho viável para ele atingir aí a cláusula de barreira? Olha, a cláusula de barreira não era o grande problema, não. O Cidadania já conseguiu ultrapassar a cláusula de barreira em 2018. Nós tínhamos chance de sozinho fazer isso. Mas o que está acontecendo não é apenas porque, por exemplo, o PT não tem problema de superar a cláusula de barreira e fez federação, ou vai fazer. O PSDB também não precisava superar a cláusula de barreira, mas procura fazer a federação. O DEM e o PSL não buscaram nem federação. Antes mesmo de derrubarmos o veto de federação feito por Bolsonaro, o DEM e o PSL fizeram uma fusão. Ou seja, está havendo uma tendência. Por quê? Porque essa lei da cláusula de desempenho, a proibição de coligação, tudo isso caminha para a redução de partidos. É evidente. Então, essa tendência já começou a você reduzir. Não se está esperando acontecer, está se prevenindo todos os partidos, porque isso atinge a todos. Um dado interessante, a dificuldade em fazer nominatas não é apenas de pequeno partido. Até grandes, em alguns estados, têm dificuldade. Então, diminuiu, reduziu o número de candidatos, partidos que se unificaram, preenchem quase todas as vagas com candidatos, com deputados eleitos, então não tem vaga para quem está chegando. Então, não é uma coisa simples, nem para os grandes. E mais, a política no Congresso está exigindo, por exemplo, que você tenha blocos ou partidos maiores, bancadas maiores, para poder o Executivo ter também melhor diálogo, sem ser um diálogo muito picotado, com muito fragmento de partidos. Então, isso ajuda, por exemplo, a ter um centrão, cada um juntando-se ali e tentando ganhar individualmente junto ao governo, e isso gera, quando você tem um governo como Bolsonaro, que é um desastre em termos de governança, além de outros desastres, alguns naturais que, infelizmente, o Brasil teve que enfrentar com ele na presidência, negacionista, caso da pandemia, mas, fora isso, qualquer que seja o governo, vai precisar, no sistema presidencialista, que, infelizmente, nós continuamos presidencialistas, a ter um canal de negociação melhor. As bancadas maiores facilitam esse tipo de governança. Então, eu acho que o Brasil está caminhando, eu diria até, para algo que se fala muito, reforma política. Já se fez, em parte, a reforma política, com o fim da coligação, a cláusula de desempenho. Isto é uma grande reforma política. Não é pouca coisa, não. A gente evitou, inclusive, a contra-reforma, que era a ideia do distritão e tudo mais.
As pessoas ficam falando, precisa de reforma política. Ela está sendo feita. Deputado, falando o senhor citou a questão aí da dificuldade, né, de juntar todos os partidos numa terceira via e viabilizar essa terceira via. As pesquisas mostram ainda também da dificuldade do desempenho de um candidato da terceira via. Se a terceira via não for viabilizada, não tiver um candidato que consiga quebrar essa polarização entre Bolsonaro e Lula, no eventual segundo turno, para onde que o Cidadania caminharia? Olha, eu me nego a responder isso, viu? E não é nenhum desrespeito a você, mas é uma pergunta que eu não passei nem pelo primeiro turno, por que que eu vou já considerar que estou derrotado? Eles que se cuidem também. O que eu digo apenas, e é baseado na realidade. Eu já vivi várias eleições, e não foram poucas que foram ganhas por quem, num momento como esse, há 6 meses, 7 meses da eleição, nem candidato era. Isso já aconteceu, não é a primeira vez. Parecia que tudo estava mais ou menos encaminhado para ser o segundo turno não dá lugar a isso, né? Então, não tem, por exemplo, se engana quem quer buscar similitudes das eleições de 2018 para essa agora de 22. Não tem nenhuma, né? Lá aconteceu um fato que mudou substancialmente o cenário. Aquele absurdo atentado à facada em Bolsonaro. Aquilo mudou a eleição. Como já de 14, teve um fato, claro, é um fato do imponderável da Silva, né? Vamos usar mais ou menos uma paródia de Nelson Rodrigues, é um imponderado da Silva, que apareceu, caiu um avião com Eduardo Campos em 2014. A facada em 2018. Eu não estou querendo nada disso, de imponderável nenhum. Mas o cenário pode mudar. Quer uma coisa que mudou já o cenário em outubro, e mudou o cenário no mundo? A guerra, a invasão da Rússia à Ucrânia, a absurda invasão, né? Isso mudou. Fala-se muito de geopolítica. Não, não é um problema geopolítico. Mudou. Hoje eu acho que... eu falei da Guerra Fria, não falei lá atrás. Essa mudança do mundo está tendo grave repercussão agora. Você vê no Brasil, por exemplo, uma certa esquerda hegemonizada pelo PT, que parece que vive ainda tempos da Guerra Fria. Ainda tem alguns que imaginam que a Rússia de Putin, um proto-fascista, é um comunismo recidivo, é um socialismo que está lutando contra o imperialismo norte-americano, quando o mundo hoje está discutindo hegemonia, se vai para a Ásia com a hegemonia chinesa do ponto de vista econômico, numa disputa com os Estados Unidos, e dentro de um único sistema completamente distinto do que foi o período da Guerra Fria. Tem riscos de guerra quente? Sim. A humanidade, embora a cultura da paz tenha avançado, mas a humanidade ainda vive com guerras, né? São localizadas, mas estão aí, vivemente. A minha utopia, desde sempre, é um mundo em paz. Eu queria, inclusive, que não tivesse exércitos. Viver num mundo desse é uma utopia. Tem gente que acha que vai para o céu. Como eu acho que não tem céu, o céu é apenas o espaço, então eu estou preocupado em criar aqui na Terra, eu não vou viver, mas pelo menos luto para que os meus netos, bisnetos e o que vem aí, as famílias humanas, vivam em paz. Então, isso é uma luta política. Então, eu não posso apoiar guerra, né? E vejo uma esquerda hegemonizada por Lula, pelo PT, a favor de uma guerra como se estivesse acabando com um imperialismo yankee. Olha, o Brasil está tão atrasado na esquerda com essa visão, como na direita. Bolsonaro ainda pensando numa corrida do ouro. Vamos lá, garimpagem no Amazonas, parece que é o faroeste norte-americano. Vamos para lá, vamos pegar ouro, pepita de ouro, todo mundo rico. Isto é uma grande imbecilidade, né? Porque a riqueza da Amazônia não é de garimpo, não é de coisa nenhuma. A Amazônia, a riqueza é a economia verde do futuro, é a floresta em pé.
O Brasil precisa estar pensando isso, essa nova economia. Fica se falando refinaria, petróleo, toda essa discussão. O Brasil tinha que estar discutindo energia renovável. O que é esse mundo sem carbono do futuro? O mundo mais desenvolvido está pensando isso, e a guerra tem a ver com isso. A Europa vai apressar rapidamente, como os Estados Unidos também, toda uma economia sem carbono, uma economia sem combustível fóssil como base energética. Então, tudo isso está em curso. E nós temos aqui uma disputa de duas forças completamente atrasadas, perdidas no espaço e no tempo. Essa terceira via, pelo menos, tem um pouco disso que eu estou pensando. Então, isso significa fazer o ajornamento do Brasil. Portanto, a chance de discutir futuro numa eleição é muito maior do que alguém ficar se lembrando do passado. Então, nesse sentido, mais uma vez, dizer que a eleição está em aberto e nós estamos nos preparando para disputá-la. Deputado, mudando um pouco de assunto sobre a manutenção da sua presidência na sigla, a gente conversou com alguns parlamentares e eles ficaram insatisfeitos com o movimento, disseram que contraria a bandeira de renovação política defendida pelo Cidadania. Como o senhor enxerga isso? É, de fato, contraditório com o que vocês defendem? Olha, eu estou aqui falando para vocês e eu acho que renovação, eu estou dizendo o que é que significa. Não é idade, não. Tem alguns novos que são muito velhos, que pensa que renovação é porque ele tem que estar na frente. Ele pode estar na frente, mas pode ser um atrasado. Não tem nenhuma dessa visão. Isso não é questão de idade. E, olha, uma coisa que precisa entender é que o partido, não é o Cidadania, isso desde o PCB, é um partido muito orgânico. Quem imaginar que tem algum chefe, algum líder que se impõe, ou um cacique ou caudilho qualquer, está muito enganado. Eu fui eleito num congresso com 260 delegados do Brasil todo. Brasil todo. Escolheram e eu fui eleito por unanimidade. Esse senador que fala sobre isso, aliás, não foram muitos políticos, não. Quem falou foi ele. Até porque os outros políticos estavam no Congresso e votaram em mim. Não votaram só em mim, votaram num diretório nacional de 100 membros. E foi também escolhido por unanimidade, um acordo geral. É um pouco aquela piada de um pelotão que marcha todo mundo, bate com o som do tambor com o pé direito. E tem um que bate com o pé esquerdo. E quem pensa que está certo é ele. Todos os outros errados. É nesse sentido. Ele pensa que estava renovando quando ele estava um ponto fora da curva. E um ponto só. Não era com muita gente, não era sem ninguém. Ele disse que ia sair, saiu. Lamento, eu não estou... até porque eu disse aqui que é verdade. Nós vamos nos encontrar lá, parece que ele saiu do Cidadania e vai para o PSDB. Como estamos em federação, vamos ficar juntos lá em Sergipe. Não tem nenhum problema, não tem nada contra ele. Isso eu acho que é uma bobagem. Só quero dizer o seguinte, é muito tempo, mas todas as minhas eleições foram por unanimidade. Talvez porque eu tenha feito esse processo de renovação. O partido não ficou esclerosado lá atrás, não. O partido está pensando aqui na frente. Renovação é isso, não é o problema da idade, é o problema das ideias. E esse partido é só isso. Mas, olha, é uma questão tão menor, é verdade, que nós estamos discutindo, é uma questão tão menor porque não tem ninguém reclamando, só ele. Legal. Nessa linha, deputado, a gente está caminhando para o final do programa, a gente, além do senador Alessandro Vieira, né, que, aliás, já tinha ameaçado sair do partido antes e agora saída, o Cidadania também está perdendo o governador da Paraíba, né, o João Azevedo, que vai tentar a reeleição, e a senadora Leila Barros, que vai disputar o governo do Distrito Federal. O senhor acredita que isso possa enfraquecer o partido? Não, não, é uma perda. A Leila, por exemplo, é uma jovem, tem muita coisa a fazer, é atilada, tem dimensão. Lamentamos. Acho, inclusive, que ela enveredou por um caminho que não sei se tem muito futuro.
Eu já vi isso, alguns já saíram e voltaram. Mas, olha, só para dizer a você, eu vou dizer exatamente o contrário. A gente perdeu, e continuo dizendo, lamentando, gostaríamos que ficasse. Mas são perdas que podem significar ganhos. Isso pode ser paradoxal, mas são pessoas, por exemplo, que estavam aqui, mas sua relação política no seu estado estava muito mais voltado para um outro campo político do que o nosso. No caso da Paraíba, ele está muito mais próximo, lá nas suas alianças, ao PT, a Lula. O Nordeste tem uma condicionante como essa, a força de Lula lá no Nordeste, e que ele estava se aproximando disso. Isso se distanciava, mesmo que tivéssemos uma boa relação pessoal, e tínhamos, nos tornamos amigos, o governador da Paraíba, mas ele estava encaminhando para uma outra posição política. Isso não significa perda, porque amanhã poderia ter perda, por conta da divergência política que começava a aparecer. Nós, por outro lado, estamos trazendo, eu posso dizer a você que lá a federação no Amazonas já nos deu condições de eleger parlamentares que nós não tínhamos até antes disso condições de eleger, né? E agora temos uma chapa, formamos uma chapa Federação Deus e vamos ter um candidato, inclusive a governador, Amazonino Mendes, vai se filiar na federação, né? Então, perdas e ganhos. Eu não sei o final, o que é que vai resultar, se mais perdas ou ganhos, mas isso é do processo. E só para... Estamos terminando, segundo você disse, por mim não, hein? Mas voltando a um começo, nós tivemos perda, e eu disse isso, inclusive, no episódio do Alessandro Vieira, nós já tivemos perda que sentimos muito. E essa, sim, muito dolorida. Por quê? Porque quando a gente mudou de PCB para PPS, vários, e não eram pessoas que já tinham pensado sair ou estavam há pouco tempo no partido, não. Eram pessoas que estavam junto com a gente quando fazer militância no PCB podia significar a perda da vida, não só da sua liberdade, a repressão, clandestinidade, e nós perdemos alguns. Por quê? Porque decidimos mudar. E, ao mudar, teve alguns que não quiseram mudar. Então, aquela perda foi dolorida. Agora, não. Eu diria a você até, aquela foi uma perda que nós perdemos, porque fomos derrotados. Perda agora não é nenhuma derrota, talvez seja vitória. Legal. Deputado Roberto Freire, presidente nacional de Cidadania, queria agradecer muito a presença do senhor aqui no Papo com o Editor, agradecer a Jordana Neves, que está fazendo companhia. A gente está voltando para a redação do Grupo Estado, é muito legal a gente poder gravar de novo aqui. Que bom. Estamos aí. Hoje estamos já começando em alguns lugares, deixar a máscara, ainda é um meio confuso, mas parece que estamos vendo a luz no final do túnel depois desse período dramático e trágico, né? Milhares e milhares de famílias brasileiras. Mas, olha, muito obrigado, foi ótimo, viu? Giovana, legal. muito obrigado também. Muito obrigado a você, Gustavo. Também o Bruno Nogueirão, que está fazendo a nossa... A gente vai fazer a edição final e até a próxima semana aqui no Papo com o Editor, no Broadcast. Vamos. Próxima semana, se quiser, a gente pode ter um furo. A federação sendo homologada na justiça, ou pelo menos entrando na justiça para homologação. Maravilha. Um abraço. É com a Jordana. Combinado, deputado. Um abraço. Valeu. Tchau. Obrigada. Um abraço.